sobre o pecado, né? E hoje vamos falar de pecados imperdoáveis. Meu Deus. Era só um, todo mundo conhece, mas tem outros sim, certo? Nós devemos ter conhecimento que são dois os pecados imperdoáveis e um deles eu vou falar aqui nas minhas anotações, porém o outro vocês vão ver que realmente não tem. Para ter perdão, para não ter pecado, você tem que perdoar, né? Deus também tem que perdoar. E desses dois aí, fica nítido que eles não têm perdão, certo? Nítido, claramente, está aí na telinha, passagens de Mateus, né? 12:32 e Êxodo 20:13. Aleluia. Joinhas estão me animando muito. Glória a Deus. Me dá mais motivação. Lembrando que vai estar no YouTube também, gente. Eu dou de primeira mão aqui a vocês que estão no grupo, mas vocês vão ter o link lá fora, certo? Do grupo para compartilhar, certo? Compartilhar. Vocês acham lá no meu Face, vocês vão achar tranquilamente. Aleluia. Estou aqui convidando algumas pessoas no Face, vão dando joinhas aí, dando também, fazendo as perguntas, já vão memorizando aí, né, por quê e tudo mais. E vamos lá, as perguntas surgiram. As perguntas eu faço vídeos quando são bem interessantes, que eu vejo que pode ajudar outras pessoas. Quando não, eu respondo e vejo a obra crescer. Sempre vi quando eu respondo essas perguntas. Então, vamos continuar aqui no vídeo e vamos prosseguir. Pecado imperdoável é aquele que não tem perdão. Não tem como, não tem negociação. Está revelado que Deus não perdoa. Então, só são dois, certo? Um vocês vão conhecer pelo texto que eu já coloquei aí, qualquer pessoa que disser palavra contra o filho do homem, isto lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, eu vou explicar bem detalhadamente o que é isso. Não lhe será perdoado nem nesta época, nem no tempo futuro. Meu Deus. E a outra em Êxodo 20:13, não matarás. Que é interpretado, certo? E a palavra matar ali, em hebraico e em grego, depois da Septuaginta, ela dá um significado de não assassinar. Entendeu? Então, aqui não se refere à guerra. Aqui se refere ao cotidiano, a um homicídio, a um assassinato. Mas a gente pode colaborar abrindo a espada da gente e vendo que lá em 1 João temos, toda vez que você for ler esse Êxodo 20:13, nas pregações vocês podem ler junto esse daqui que eu vou lhe dar, certo? 1 João, capítulo 3, versículo 15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Tá vendo aí? E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Veja bem, uma mãe odiando sua filha, persegue, marca em cima. Ela é uma assassina. A filha, vice-versa, um irmão da igreja que você odeia, detesta. Peça perdão a Deus enquanto há tempo. Porque aqui o que eu vou falar o primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Chegamos nela, né? Esse pecado, ele é uma rejeição, vamos lá, blasfêmia, contra, essa palavra contra aí, falar contra, é blasfemar, zombar, certo? Então não é assim
mera opinião, eu sou contra, o Espírito Santo falou e eu não gostei. Não, não é assim não, certo? É algo mais sério. É você falar consciente, maliciosa, de maneira maliciosa e voluntária, certo? Então, vejamos aí que uma blasfêmia não é algo puro, não é algo por ignorância. Várias pessoas chegaram a mim, eu vou dizer aqui a vocês, Lenilma Santos, glória a Deus. Eu vou dar aqui para vocês ferramentas nessa aula, nesse estudo, que poucas pessoas sabem. Chegou pessoas para mim que no passado de Irmanteiro, né? Eles chegaram e disseram assim: pastor, na época eu não sabia que era o Espírito Santo, eu não tinha a menor ideia do que podia acontecer, e eu falei que não queria saber dele, não estava nem aí, que ele viesse me consumir e tal. Você veja que essas frases, elas não são maliciosas, não se qualifica em uma zombaria. Apenas ele deu uma opinião por falta de conhecimento. E aí a gente vai ver que bate com aquilo que Deus, graças a Deus, tem esse versículo, né? Que Deus, ele chega para a gente e diz assim, a pessoa que pecou, mas não sabia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Olha aí, gente, que chave bíblica para você ajudar pessoas, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Da ignorância. Deixa eu ver, Atos 17, 30. Tá certo? Eu pesquisei aqui porque fugiu na memória. Mas veja bem, tudo o que Deus considerar, ele vai considerar a partir do conhecimento. Jesus falou determinada vez, disse assim, eu estou aqui falando sobre o pecado. Se vocês não tivessem tomado conhecimento sobre o pecado, vocês não teriam culpa. Olha o que Jesus falou, né? Vocês não teriam culpa. Porém, agora que vocês têm o conhecimento e não se arrependem, o pecado permanece. Então, está aí a chave para você tirar dos ombros dessas pessoas que não pecaram consciente. Elas não pecaram consciente. Quando elas chegaram para você e disseram assim, vocês fazem a pergunta, mas você sabia quem era o Espírito Santo? Não, então pronto, está livre do mármore do inferno, né? Então elas não se qualificam por quê? Tem que ter a consciência de quem é o Espírito Santo. No contexto, vocês vão ver isso. Vocês vão ver que os fariseus sabiam quem era o Espírito Santo, sabiam que Jesus estava com a verdade, lá em Nicodemos ele fala, e mesmo assim, a palavra diz, olha, se você falar alguma coisa contra o filho, beleza, certo? Ainda tem um perdão. Deus fica desgostoso, mas não vai matar você. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, o que ele está querendo dizer? Foi consciente, foi voluntário e foi malicioso. Aí o que acontece? A pessoa que tem das obras, manifestações do Espírito Santo, esse pecado vamos ver, imperdoável, porque leva o homem a manifestar um contínuo, interminável ódio a Deus. Olha, para você ter ideia de como é o inferno, se não tem perdão, vai para o inferno. Mas para você ter noção de como é o inferno é tão bonzinho, que quando Jesus, caso chegasse na porta do inferno, dissesse, vocês estão tendo uma nova chance. Só supondo. Jesus chegasse na porta do inferno e dissesse, vocês estão tendo uma nova chance. E basta me confessar e aceitar as minhas regras.
Sabe o que o pessoal do inferno faria? Batia a porta na cara de Jesus e dizia: preferimos ficar no inferno. Porque o inferno é o lixo da humanidade. Certo? Então, um estado interminável de ódio. Por isso que é contínuo. Contínuo. Tá certo? E aí vamos ver. Principalmente ao seu espírito. De modo mais claro é atribuir ao demônio a ação do Espírito Santo. Terrível, né? Conforme lemos na Bíblia, lá em Marcos 3, 22 ao 30, vocês vão ver a palavra blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Então tá claro aí o primeiro pecado imperdoável, né? Então vamos para frente, depois vocês conferem a passagem. Deve-se também anotar que não é qualquer coisa que alguém diz contra o Espírito Santo, que eu já falei, né? Que constitui uma blasfêmia. Então, a blasfêmia é um ato consciente, malicioso, contínuo e voluntário. Isso é blasfêmia, tá certo? Então, se falar, não é qualquer coisa, como eu disse, eu discordo do Espírito Santo e tal, não é isso, certo? Então, que se constitui uma blasfêmia? A pessoa que profere palavras grosseiras contra Deus, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu conheço algumas pessoas que foram sinceros com Deus, mas de uma maneira tão esquisita para mim, mas elas alcançaram vitória, uma bênção tremenda, porque Deus interpretou como sinceridade. Há pessoas que proferem palavras grosseiras contra Deus em sua ignorância e loucura espiritual. Certo? Me mate, Deus. Deus não vai considerar isso, porque se ele considerar, ele mata, né? Mas Deus não resiste como blasfemas contra o Espírito Santo, certo? Mas para que se caracterize como blasfêmia, algo que se diga a Deus ou contra o Espírito Santo, é necessário que haja consciência, malícia, voluntariedade e continuidade. Então, a apostasia pode até levar por causa da continuidade, mas se ele se arrepender, aí realmente tem perdão. Então, só tem esses dois pecados: blasfêmia contra o Espírito Santo e suicídio, certo? Daqui a pouco eu falo sobre esse segundo. A pessoa que está dizendo, mas faz uma rebelião aberta e proposital contra Deus, certo? E aí o crente está sujeito a este pecado. De que o crente pode cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, cair declarada apostasia, ensino implícito no seguinte texto das Escrituras, Hebreus 6:4, do 4 ao 6, certo? Hebreus 6, do capítulo 6, do versículo 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha, ignomínia, né? Então, pastor saudoso João de Oliveira, ele disse certa vez: pecando o homem contra Deus, veio Jesus para conduzir de volta a Deus. Havendo pecado contra Jesus, veio o Espírito Santo para reconciliá-lo com Jesus. Mas pecando o homem contra o Espírito Santo, quem o há de salvar? Né? Não tem como. Então, partindo desse princípio, esse pecado nunca sugere um arrependimento. É impossível assegurar que aqueles que julgam tê-lo, certo? Cometido e desejam o perdão divino, na verdade, nunca cometeram. Então, se você alguma vez falou alguma coisa contra o Espírito Santo, assista esse vídeo que você vai ter a sua salvação garantida. Por quê? Porque se você quer arrependimento, você, na verdade, você não continuou fazendo. Não é um ato malicioso, consciente ou contínuo, né? Então, se você quer arrependimento, não foi blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quem converte é o Espírito Santo. Então, do pecado, da justiça e do juízo, é ele.
Aí chega alguém, prega a palavra para você e você vai fazer o quê? Vai se arrepender. Se está se arrependendo por meio dele, é claro que você não vai para o inferno, tá certo? É o Espírito Santo quem conduz o homem ao arrependimento. E o segundo e último pecado é que está aqui, não matarás, é justamente não assassinar nem a sua própria vida. É o suicídio. O suicídio, algumas pessoas dizem que Sansão se suicidou. Isso não é verdade. Porque Sansão, ele não queria tirar a própria vida. Isso foi consequência. Sansão queria tirar a vida dos filisteus. E por isso não se classifica como suicídio, tá certo? Então, o que acontece? O suicídio é quando alguém diz, eu quero tirar minha própria vida. Tem arrependimento uma pessoa que quer tirar a vida? Ela deseja tirar a vida? Ela decidiu tirar a vida? Não. Então, por não haver arrependimento, também não tem perdão. Certo? Então, Sansão não foi suicídio. Saul foi suicídio. Já Saul foi suicídio. Ele se jogou em cima da espada para que os amonitas não viessem, os filisteus não viessem matar ele. Tá certo? Então, deixado aqui o recado, só tem esses dois pecados. O vídeo foi curtinho, mas eu quero que vocês compartilhem, tá certo? Vai para o YouTube, vocês concordem conosco aqui, ajudando a obra de Deus, porque se eu estou gravando os vídeos aqui, a obra de Deus vai se expandir ainda mais, as qualidades vão melhorar, tá certo? Vou chamar convidados com o tempo, e vocês vão ver como a obra de Deus vai ser ajudada através do seu joinha, do seu legal, da sua atitude de se inscrever no canal Pregadores do Evangelho Genuíno, tá certo? E para quem quer Jesus, procure uma igreja, se depois de dizer as frases que eu vou dizer aqui, tá certo? Você vai poder procurar uma igreja evangélica mais perto de sua Bíblia. Porque hoje está estreito, né? Tem que ser mais perto da sua Bíblia e não mais perto da sua casa, né? Então você tem que dizer o seguinte, com fé, sinceridade e com compromisso com Deus, você vai dizer, eu aceito Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. A Bíblia declara que você é salvo se fizer isso dessa forma, tá certo? Então Deus os abençoe, graças a Deus e até a próxima. Quarta-feira, amanhã, Bibliologia, glória a Deus.